meus amores? E aí, crianças do segundo ano, tudo bem? A tia acredita que estão todos bem. Tia, hoje você está num lugar diferente, né? Hoje a tia veio gravar de um jeito diferente, tá bom? A nossa aulinha de hoje. O que a gente vai fazer hoje? A tia propôs para a gente fazer um resumo do que nós estudamos na unidade 1, tá bom? Para a gente terminar esse conteúdo, fechar ele com chave de ouro, tá bom? A tia fez um resuminho dele para a gente falar na aula de hoje, tá bom? Tia, mas que povo bonito é esse aí, desse lado aí? Já já a tia vai contar. Então, nesse conteúdo, crianças, lembra que a gente falou muito sobre família? Nós falamos sobre a família. Lembra que falamos que existe pessoas sem família? E também falamos sobre a convivência na família. Lembra? Então, nós falamos da importância da família, falamos os tipos de família. Então, eu trouxe só para vocês dar uma olhada. Esta aqui é a minha família, para me apresentar para vocês. Esse é meu marido, gato. Essa é minha filha, gata. Alguns de vocês conhecem, né? Esse é o Gustavo, meu filho. Alguns também de vocês conhecem, ele estuda aqui na nossa escola. E essa sou eu. Essa é a minha família, tá certo? A minha família são 4 pessoas na minha família. Eu trouxe também aqui para me contar uma história para vocês. Essa foto é bem antiga. Essa foto aqui é da família do meu pai. Olha aí, meu avô, meu pai, meus tios. Aqui, crianças, tá uma parte da família. Na verdade, a minha avó, ela teve 18 filhos. Tia, sério? Sério. A minha avó, ela teve 18 filhos. Aqui tá faltando as 2 meninas, aqui só tem os meninos da família. E os outros morreram ainda criança. Alguns morreram com meses de vida, outros já morreram já com 20 e poucos anos, 18 anos. E assim, a minha avó teve 18 filhos. Tia, é possível? Naquela época, era meio que normal ter muitos filhos, né? As meninas, as mulheres casavam muito novinhas. Então, era normal ter esse tanto de filho, né? Hoje, a família do meu pai são 8 pessoas. Que estão vivos são 8. Então, assim, existem vários tipos de família, não é? Aqui também tem esse cartaz que a tia trouxe para vocês verem. Olha só. Os vários tipos de família. Temos aqui, ó, uma família com a mãe, o pai, 3 crianças, a mamãe grávida. Temos aqui uma família que é o vovô e a vovó e os netos. Temos aqui um papai com os filhos. Temos aqui uma outra família, pai, mãe e os filhos, né? Uma outra família maior. Nós temos família, gente, grande. Temos famílias pequenas. Temos, ó, só a mamãe e as crianças. Uma outra família, pai, mãe e filhos. Então, nós temos vários tipos, não é? Lembra que a gente falou sobre isso? Temos vários tipos de família. E todos nós temos uma história diferente, né? Cada um de nós tem alguma coisa para contar da nossa família. Eu sou de uma família de 5 pessoas, que eram meu pai, minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Lá nós éramos 5, né? Então, em tudo isso, em todas essas famílias que nós falamos, tia, o que prevalece nessas famílias todas? Mesmo mora só mora eu e meu pai, tia. Na outra família é eu, meu pai, minha mãe e meus avós. Gente, o que prevalece? O amor. Isso que importa. É isso que é importante para nós, que é importante para vocês, né? O que prevalece em meio a em todas as famílias é o amor. Nós falamos também do nosso primeiro documento. Lembra que nós falamos da certidão de nascimento? A tia trouxe uma aqui para vocês verem. Essa aqui é a certidão de nascimento do meu filho, do Gustavo, que é esse aqui, o Gustavo. Essa aqui é a certidão de nascimento dele que a tia trouxe. Aqui, como a gente falou, lembra que tem todos os dados da gente? É o primeiro documento que nós temos. Tem o dia que ele nasceu, tem o número de matrícula onde ele foi registrado, lá no cartório que ele foi registrado. Se eu chegar lá com esse número, eles vão achar esse documento dele lá. Tem o município que ele nasceu, o local, a hora que ele nasceu, tem os dados dos avós dele, tanto materno quanto paterno. Então, esse documento para nós, para vocês, é muito importante. É bem verdade que hoje, as crianças já pequenininhas já podem tirar um outro documento, que chamamos que é o de identidade, né? E tem também o
que chamamos de CPF, mas o primeiro, antes desses, a gente precisa ter a nossa certidão de nascimento, não é? Nós falamos disso. Então, esse documento vai nos dar direito de ser um cidadão e viver em sociedade, e viver na nossa sociedade, não é isso? Então, nós falamos também das crianças que moram na rua. Lembra que falamos que tem pessoas que moram na rua? Existe sim pessoas que moram na rua, que vivem na rua, crianças que vivem na rua, né? Eu tenho uma historinha que eu trouxe para contar para vocês, uma história não, é um fato verdadeiro. A tia trouxe para contar para vocês de uma pessoa muito importante. Hoje ele se tornou uma pessoa muito importante. Se vocês quiserem pesquisar, consegue achar aí na internet. É a história de um homem chamado Roberto Carlos Ramos. A tia vai ler para vocês e a gente vai falar um pouquinho da história dele. Roberto Carlos é brasileiro, nasceu em Belo Horizonte em 20 de novembro de 1965. Sua história de vida inspirou o diretor Luiz Vilaça em seu filme O Contador de Histórias. Esse filme, O Contador de Histórias, conta a história dessa pessoa, esse Roberto Carlos Ramos. Roberto Carlos se deixou ser menino de rua em Belo Horizonte, tornando-se personagem central de um filme, que é esse Contador de Histórias, reconhecido como um dos 10 melhores do mundo, escritor e palestrante. Roberto Carlos nasceu em uma família muito humilde da capital mineira, sendo o mais novo de 10 filhos. Viveu com a família até os 6 anos de idade. Quando, passando muitas necessidades e sem ter como os pais criar tantos filhos, foi separado de seus irmãos, onde cada um seguiu um destino diferente. Roberto foi entregue por sua mãe a uma instituição, a Fundação para o Bem-Estar do Menor, FEBEM. Algumas pessoas conhecem desse local, essa fundação, que mais tarde tornou-se a Fundação Casa, onde, desesperada, sua mãe possuía a esperança de que lá pudesse garantir um futuro melhor para o seu filho. Naquela época, se falava que a FEBEM era uma instituição preocupada com o bem-estar das crianças. Era o local onde recebiam boa alimentação e educação escolar. A mãe e o filho estavam esperançosos, embora tristes, por se separarem. O menino pensava que estava deixando para trás uma vida miserável, e a mãe achava que um dia poderia reencontrar o filho e que ele seria um grande doutor. Até os 13 anos, Roberto Carlos viveu na FEBEM, entre fugas e retornos. Ele teve 132 fugas registradas e não se alfabetizou. Envolveu-se com drogas e em atos infracionais pelas ruas de Belo Horizonte. Foi classificado pela instituição como irrecuperável. É um menino que não tinha salvação. Olha a situação dessa criança. Hoje, crianças, a gente olha para as pessoas, para essas crianças na rua, e muitas vezes a gente pensa isso, né? A gente não tem mais jeito, não tem saída, coitado daquela criança, vai se tornar um bandido talvez, né? Muitos de nós pensamos assim. Mas e aí o que aconteceu? De volta à instituição, foi adotado em 1978, aos 13 anos, por uma pesquisadora francesa, Margaret Duvas, que estava visitando a FEBEM para sua tese de doutorado, e acabou se encantando pelo menino e, comovida com sua história de vida, entrou na justiça para adotá-lo e lhe dar uma nova chance de vida. Olha que interessante, né? O que ele precisava era uma chance, era uma pessoa que acreditasse nele, né? Muitas crianças hoje vivem em instituições assim, foram abandonadas, e tem aqueles que têm coragem de pegar e levar, passam por dificuldades lá, passam, com certeza deve passar. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve uma segunda chance, né? Aos 13 anos, hoje, muitas pessoas não querem adotar uma criança já tão grande. Vamos adotar um bebezinho, né? Porque a gente cria do jeito da gente e tal. Uma criança de 13 anos é quase para muitos uma loucura, né? Mas essa mulher acreditou nesse menino. Então, aí ela adotou, deu uma nova chance de vida. Ela passou a viver em Belo Horizonte, pagou seus estudos e tratamento contra as drogas. Um ano depois, em 1979, já alfabetizado, Margarete conseguiu oficialmente a guarda de Roberto e o levou para a cidade francesa de Marsella, onde o menino aprendeu a falar francês e
Roberto viveu nessa cidade por 7 anos, até 1986, ano que completou 21 anos de idade. Nessa época, ele ficou sabendo que a mãe dele faleceu. Ele tinha um pouco de contato com a mãe e tal, mas ele soube que a mãe faleceu. Quando ele descobriu que a mãe dele faleceu, ele decidiu voltar para o Brasil. Deixou a Europa, voltou para o Brasil, e aí ele conseguiu passar no vestibular e cursou pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao concluir o curso, olha que interessante, quando ele concluiu o curso, ele retornou à FEBEM, lá onde ele morou, como estagiário. Ele foi para lá para estagiar. E lá ele adotou o primeiro dos 13 filhos que ele veio adotar ao longo da vida. Só de filhos adotados ele tem 13, né? Isso é o que? Um sentimento de amor, não é? Ele sentiu que precisava da oportunidade que ele teve, né? Por isso que nós falamos que existe também a família do coração, que é aqueles que a gente adota por amor, né? Não é de sangue, mas é do coração. Vai lá, adota, dá um nome, registra como filho, e é os filhos do coração, né? Ele adotou 13. Sua trajetória de vida pode ser considerada uma exceção nas estatísticas brasileiras. Viveu dos 6 aos 13 anos de idade, longe da família, como interno da FEBEM. Ao contrário do que acontece com milhões de crianças e adolescentes em situação semelhante, ele não caiu na marginalidade, pois aos 13 anos foi adotado por uma francesa que se negou a acreditar que uma criança como ele pudesse ser um caso perdido. Com Margarete Duvas, aprendeu a ler e a escrever, a falar francês e principalmente a dar e receber afeto. Tudo que ele não tinha, né, quando ele estava na rua, quando ele estava lá na FEBEM, com ela, ele aprendeu isso, a amar, a receber afeto e a dar afeto, dar amor, né? Aprendeu a ter autoestima e autoconfiança. Na França, descobriu a arte de contar histórias. De volta ao Brasil, concluiu os estudos e se intitulou o embaixador do País das Maravilhas, vendendo as perspectivas que as pessoas podem ter em suas vidas. Hoje é pedagogo, mestre em educação pela Unicamp, pós-graduado em literatura infantil pela PUC de Minas Gerais, membro da Associação Internacional dos Contadores de Histórias e valorizadores da expressão oral mundial, sediada na França. Essa postura positiva perante a vida, com força de vontade e coragem para enfrentar desafios, o qualificou como palestrante de renome internacional. Em suas histórias, mostra com bom humor que é possível superar as dificuldades, mesmo quando são grandes. Sua palestra chama A Pedagogia do Amor, dedicada a pais, educadores, estudantes, instituições, terapeutas, empresários, vendedores, funcionários de empresas, famílias e indivíduos comuns. Aborda aspectos da motivação de como se pode chegar a um resultado favorável, estimulando as pessoas por meio da educação. Roberto Carlos Ramos, chamado de embaixador do País das Maravilhas, é hoje um palestrante e contador de histórias reconhecido internacionalmente. Sempre com um sorriso no rosto, ele é narrador e personagem principal de uma história que precisa ser ouvida. A necessidade de investirmos e confiarmos em nossas crianças e adolescentes. Ele traz consigo uma bagagem que fala sobre todo o potencial que meninos e meninas em situação de vulnerabilidade guardam dentro de si. Muitos não vão ter a oportunidade de se resignificar, de mudar de vida, né? Muitos não vão ter essa oportunidade de seguir por um caminho novo, infelizmente. Mas outros, tantos meninos e meninas, aguardam apenas uma chance. Precisamos oferecer caminhos, seja pela arte, pela música, pelo esporte, com o trabalho, como aprendizes, tendo o convívio familiar como alicerce da vida. Olha que história linda é a história desse homem, né? Um homem que não tinha perspectiva nenhuma, um homem que foi abandonado, morava nas ruas, né? De certa forma ele fugiu, como conta a história, ele fugiu, ele acabou vivendo nas ruas e precisou apenas de uma chance, né? Alguns, como diz a história, não terão essa oportunidade, mas muitos outros podem ter. Então, por isso, nós estamos aqui estudando, para que a gente venha poder dar para ter sucesso na nossa vida, né? Não precisar passar por isso. Então, nós passamos por
muitas, cada pessoa tem uma história da sua família. Então, assim, nós falamos, com essa história, falamos da convivência, né, na família, como é bom a gente estar em família, independente, meus amores, tia, eu moro só com minha mãe, tia, eu moro só com meu pai, independente disso, faça com que esse tempo seja importante, tá bom? Seja com que a sua família seja importante, ame seu pai, ame sua mãe, independente se estão juntos ou não, porque pai é pai, mãe é mãe, não é assim que a gente fala? Não tem como, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe. Pode existir ex-esposa, né? Mas ex-pai, ex-mãe, não existe. Amem seus pais, pais, amem seus filhos, dê a eles esse amor, esse carinho, né? Então, vamos fazer com que a nossa família seja importante para nós, tá certo, crianças? É um resumo do nosso conteúdo. Então, a tia vai ali no quadro mostrar para vocês uma atividade que eu quero que vocês façam no caderno de ética, tá bom? Vocês vão pegar o caderninho de ética, lá junto com o caderninho de inglês, no meio do caderno, lembra? Tá ética. Vamos lá no quadro que a tia vai mostrar para vocês lá, tá bom? Então, continuando como a tia disse, aqui no quadro vocês vão pegar no caderno, tá bom? Vão fazer um retrato de sua família e contar para a tia como é a sua convivência em família. Tia, que tem um retrato, você vai desenhar, fazer um retrato de você e da sua família. Tia, eu tenho duas, porque às vezes eu fico lá com a minha mãe, às vezes eu fico lá com o meu pai. Então faça 2 retratos, tá bom? E como é a sua convivência nessas famílias? Como é a sua convivência em família, tá bom? E anota para a tia no seu caderninho. Aqui, você gostaria que alguma coisa na sua família fosse diferente? O que você gostaria de mudar? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você gostaria de mudar? Conta aqui pra tia, anota no caderno, tá bom? A tia vai corrigir os caderninhos quando a gente voltar, tá bom, crianças? Olha só, hoje a tia quer terminar a nossa aula de uma forminha diferente, tá bom? Lembra que quando a gente começa as nossas aulas, antes da gente subir pra sala, não tem a rodinha? Hoje a tia quer terminar a nossa aula fazendo um pouquinho diferente, fazendo a nossa oração no final da nossa aula, tá bom? A tia quer orar com você, você do seu jeito, do jeito que você sabe. Vamos fazer uma oração? A tia esqueceu e está fazendo no final, mas não tem problema, tá valendo, tá bom? Vamos lá junto com a tia, do seu jeito, cada um fazendo a sua. Querido Papai do Céu, eu quero te agradecer por mais um dia de aula que o Senhor nos tem dado. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus alunos. Quero agradecer ao Senhor pela família de cada um. Pelo papai, pela mamãe, os avós, os tios, todos os seus familiares. Quero pedir ao Senhor uma bênção especial para cada uma dessas crianças, para cada um dos meus alunos. Pai, guarda eles. Livra, Pai querido, de todo mal. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, sobre a família deles. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, boa semana, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.